Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Ketu na casa 3. Ketu é conhecido na astrologia ocidental como o nodo sul da Lua. Ele representa espiritualidade, onde você esteve numa encarnação passada e desempenhou aquilo que é com excelência. E que nessa encarnação você volta com uma profunda sabedoria sobre aquilo que é, mas você sente que alguma coisa está faltando e que nada pode preencher esse abismo. Representa ascetas, xamanismo, pessoas espiritualizadas, infecções de todos os tipos, causadas por vírus ou bactérias, medicamentos, excentricidade, segredos. A casa 3 é a casa da comunicação. Então, caso você tenha Ketu na terceira casa, contada a partir do ascendente, vai estar expresso dessa forma no meu horóscopo. É importante você também buscar a posição da tua lua e caso você tenha Ketu a 3 casas de distância da lua, ele equivale a um Ketu de casa 3 pela perspectiva do Chandra Lagna, que é o mapa da lua. E qual é a diferença entre ter Ketu na casa 3 pelo ascendente e na casa 3 pela lua? A diferença é essa. Pelo ascendente indica que você vai renunciar a nível físico. E pela lua é o que você vai renunciar a nível psicológico. Então, cheque os dois, porque os dois são muito reveladores para o teu autoconhecimento. Então, quem são essas pessoas? Essa é uma posição que ela pode dar um estilo de comunicação bastante excêntrico, talvez até compreendido por poucas pessoas. Essas pessoas vêm de uma vida passada em que elas desempenharam muito suas capacidades em processar informação, como escrever cartas, redigir textos, comunicar as coisas. E também elas utilizaram as suas capacidades individuais de se auto-lançar no mercado de trabalho. É uma casa de coragem. Então elas têm uma memória muito fresca desse passado. Então elas voltam nessa encarnação com muita sabedoria do que é preciso para você ser um bom comunicador e você se lançar no mercado de trabalho na cara e na coragem. Só que elas vão descobrir que isso, na verdade, drena elas. Esses caras são aquelas pessoas que, quando eles começam a interagir na vida social, eles entram em vários grupos de trabalho, podem ser grupos de estudos. Hoje em dia nós temos as redes sociais, então essas pessoas podem ter muitos grupinhos de redes sociais de WhatsApp, e no início elas são bem empolgadas com interagir, mas elas vão perdendo vontade. Assim, cara, todo dia dando bom dia, tem uma hora que cansa. Falando as coisas, trocando ideias, informações e conversando sobre coisas cotidianas, elas começam a se sentir muito entediadas. E pode haver a presença de um irmão mais novo ou uma irmã mais nova que faz o estilo ketuviano, que é uma pessoa que precisa de ajuda, uma coisa que te drena. Eu já vi também pessoas com essa posição de Ketu terem problemas com primos ou primas, parecido um pouco com ter Ketu na casa 11, mas isso já traz mais o problema com um primogênito, com um irmão mais velho. A casa 3 é mais com caçula mesmo, as pessoas que vieram abaixo de você. Então, eles têm
problemas com algum personagem e pode haver desilusão e de querer ficar distante, de querer se distanciar, porque Ketu tende a ter uma obsessão por se afastar dos temas da casa onde ele vai. Vocês têm um estilo de comunicação bastante prolixo e pouco compreensível por pessoas que são mais objetivas ou que são, às vezes, até mais racionais, um pouco mais assim voltadas para a matéria, voltado pelo que é mensurável, para números, contabilidade. Então, essas pessoas podem ter horror à lógica, razão, e que todas as coisas precisam sempre ser medidas pelo crivo da lógica, porque Rahu, que é o nó do norte da Lua, ele aponta para a casa 9, que representa a fé, um sistema de credos, dogmas religiosos, e não só testar as coisas pelo crivo da lógica, mas pelo o crivo da espiritualidade. É aquela fé que move montanhas. Então, eles podem se desvincular de grupos de pessoas que os tragam para esse passado, de sempre trabalhar no plano da lógica. Então, esse é um eixo kármico muito comum em pessoas que elas buscam com bastante efervescência algo no que acreditar. Só que Rahu é irresponsável e falso. Então, elas podem ter uma empolgação muito imediata com alguma coisa que elas iniciaram. Vamos supor que você tenha conhecido o veganismo. Agora eu quero virar vegano porque a culinária vegana é bom para isso, e daqui a 6 meses eles... talvez não era bem isso que eu estava querendo, não. Aí eles voltam para a casa 3. Eles voltam para a comunicação mundana e as coisas mais cotidianas. Essa é uma combinação que ela pode dar uma grande capacidade de publicação. É típico em mapas de escritores. Mas Ketu, ele precisa ter uma ajuda aí, porque se o dispositor do signo em que Ketu estiver exaltado, essas pessoas elas podem fazer publicações que chegam nos 4 cantos do mundo, até mesmo serem traduzidas para outros idiomas, como é o caso de Paramahamsa Yogananda, que escreveu o livro A Autobiografia de um Yogi. E é interessante que esse livro ele não foi publicado por uma editora comercial. Ele foi publicado pelos seus alunos, pelos seus discípulos. Então, essas pessoas podem se sentir marginalizadas pela imprensa. Elas podem ser mal compreendidas pela imprensa, pelo jeito excêntrico delas. Falam assim, a gente não vai te chamar para o nosso programa de televisão porque você fala de maneira muito excêntrica. Mas nem sempre é verdade. Elas tendem a ter mais sucesso nas publicações dela quando são sobre assuntos que oscilam realmente para a espiritualidade ou para uma filosofia superior. E para isso, Rahu deve estar em bom estado cósmico. O dispositor do signo de Rahu deve estar forte para que elas busquem uma espiritualidade inteligente, dogmas religiosos que estejam realmente alinhados com a vida e aplicar isso na convivência real da vida, porque se o dispositor de Rahu estiver debilitado, elas podem entrar em filosofias extremistas, em filosofias racistas ou em filosofias que as afastam da realidade e as isola da realidade, porque as pessoas podem achá-las extremamente excêntricas a ponto de desenvolver um certo fanatismo, e nós não queremos pessoas fanáticas ao nosso redor. Então, você deve tomar muito cuidado em optar por uma filosofia
que te tire para além do trivial, para além do previsível, mas de praticar essa filosofia e não descartá-la como uma pessoa descarta a roupa do corpo. É uma coisa que você deve aplicar para a vida, requer profundidade. Essas pessoas, elas podem fugir de pessoas, porque o Nó do Sul, ele viu o aspecto de trígono para a casa 11. Então, elas se sentem sufocadas quando elas estão perto de pessoas demais. Então, administrar grupos de trabalho ou assim, conviver com colegas de trabalho pode ser muito torturante para vocês. E eles são os primeiros a romper com um grupo de trabalho quando eles se sentem sobrecarregados. Ketu também envia um trígono para a casa 7. Então, eles podem ter muito esse afã de casar, de entrar num relacionamento, mas eles podem ter dificuldade de se comunicar a longo termo com a pessoa e seguir os termos do contrato. Então, essa é uma posição que a pessoa tende a ter menos interesse em satisfazer desejos materiais e desejos carnais e buscar mais estudo, mais educação. É aquela pessoa que, com esse eixo nodal que entre estar com pessoas e estudar, estar na companhia de um bom livro, ela vai preferir estar na companhia de um bom livro. Então, as outras pessoas podem achá-las antissociais. Mas, obviamente, se você tiver uma lua na casa 10 ou uma lua na casa 7, isso dá mais necessidade emocional de socializar. Mas, se você tiver outros fatores que te deixam introspectivo, como uma casa 4 ou uma casa 12 bastante habitada por planetas, você realmente pode se isolar mesmo do mundo. Você é uma pessoa que só ouve o que você quer. E se estão conversando sobre coisas chatas, corriqueiras, que te deixam entediado, você fecha seus ouvidos. Então, quando essas pessoas estão lendo uma prova, o enunciado de uma questão, e elas não conseguem se concentrar, elas têm que, às vezes, ler 1 milhão de vezes, até conseguir entender qual é o enunciado da questão. Quais são as instruções, às vezes, de uma prova ou de um professor. Então, elas podem ficar com a mente na lua, entende? É uma daquelas posições em que as ideias vagueiam no plano do etéreo. Então, se você insistir muito com coisas, com ideias muito lógicas, você pode ter uma tendência a trocar de ideias facilmente e as pessoas acharem que você é uma pessoa que não tem nenhuma segurança nas suas ideias, que é uma pessoa que não tem nenhum respeito pela academia, que não tem nenhum respeito pela bibliografia, que posta coisas no Facebook, que não tem uma bibliografia para ser sustentada. Então são ideias que podem voar ao vento, né? Então palavras são como passarinhos aqui, né? Então ter um sistema de fé é o que vai realmente dar estrutura para as tuas ideias. E quando elas são de cunho espiritual, você realmente pode ser reconhecido como um grande filósofo, um pensador, um guru. Não raro essas pessoas gostam de astrologia, elas gostam de espiritualidades orientais, principalmente depois da segunda metade do século XX, em que as filosofias orientais se popularizaram no Ocidente. Uma outra coisa que vocês podem ter problema é em responder às pessoas mesmo. De responder e-mail, responder mensagem, retornar ligação, porque Ketu
ele perde o interesse em falar, em explicar as coisas. Então, se for para explicar de um jeito lógico e racional e cotidiano, eu nem quero. Agora, se é para explicar as coisas de uma maneira metafórica, usando simbologias, imagens, parábolas religiosas, textos sagrados, aí essas pessoas querem muito. Elas têm grande fascínio por isso. Política, emitir opiniões sobre políticas. E uma coisa também que elas precisam é encontrar uma moralidade, assim, uma estrutura de ética, uma estrutura de moralidade, mas a grande sacada é realmente vivenciar aquilo no plano prático, porque esse eixo kármico é uma pessoa que, se ela não aplicar o que ela fala para os outros, você pode ser severamente julgado pelas outras pessoas. Engraçado, você fala mal de quem fuma, mas você também fuma. Você fala mal de quem bebe, mas nas costas vira e mexe, está pegando uma garrafa lá e enchendo a cara. Então essas pessoas podem ser muito julgadas quando elas não seguem à risca o que elas querem para o mundo. Essa posição pode também dar dificuldade de fazer transações comerciais mesmo, de autoiniciação no mercado de trabalho, porque ela requer muito dinamismo e saber mesmo sustentar conversas com clientes. Então, isso pode deixar vocês entediados. Então, elas podem, se elas seguem uma carreira no marketing, elas podem substituir essa carreira no marketing para uma carreira mais a ver com educação, tá certo? Então, eu acredito que a mensagem para este eixo nodal é realmente explicar as coisas por um viés simbólico e encontrar um sistema de moral, de dogmas e realmente implementar aquilo. Porque você não tem nada que provar para o mundo. Porque se aquele sistema de dogmas ele funciona para você e tá te fazendo feliz, o resto do mundo vira seu quintal, certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Ketu na casa 3. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja ligado, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.